Nós abrigamos o maior planeta do mundo. É a maior concentração de micro-organismos vivos do planeta. Estamos falando de quanto? Assim, durante o dia, nas 24 horas, entre a boca e o ânus, transitam 100 trilhões de micro-organismos vivos por dia. Entre bactérias, vírus, protozoários, fungos, e que colonizam permanentemente o nosso intestino, são 10 trilhões. Olha que legal a comparação. Sabe quantas células nós temos no nosso corpo? Lembra que cada órgão é formado por células, Sim, né? quantas? Nós temos 10 trilhões de células. A mesma quantidade de células do corpo, a mesma quantidade de micro-organismos vivos. Então você e eu abrigamos o maior planeta dentro de nós. Por isso que o nome é do canal Planeta Intestino. Baita nome, né, Vilela? Planeta, Baita nome, é um planeta. Tá entendendo? Mas agora faz sentido pra mim. Faz sentido. Só que assim, ó. Olha só que interessante. Começou. Planeta Intestino. Não é? E, na verdade, o que começou a pensar? Isso aqui é lógico. Isso aqui que eu vou te dizer pra ti é coisa de 20, 30 anos atrás. Não é nada, é ontem. Pra medicina, 20, 30 anos atrás é ali. É logo ali. Começou umas pesquisas encabeçadas por alguns colegas. Universidade de Oxford, Dr. Philip Burnett. Universidade da Irlanda, Universidade de Cork. Sempre Harvard também envolvida no meio lá. Começaram a pensar uma coisa que... Alguma época eu cheguei a pensar. Não é possível ter esse monte de micro-organismos vivos, que a maioria são bactérias, e elas não servirem para nada. Mas servem, né? Aí que vem o detalhe de tudo. Servem muito. Tá. Só que é muito mais do que as pessoas imaginam. Muito mais do que tu imagina. Muito mais do que as pessoas imaginam. Aí que entra o termo, antes de a gente dizer qual é a função, de disbiose. É um termo que tu não ouviu, tu vai ouvir falar muito daqui para frente. Disbiose. O que é disbiose? Bem fácil de entender. Nós temos, durante todo dia, uma batalha entre bactérias boas e ruins dentro do nosso organismo, do intestino. Todo dia. E nós temos que tentar manter as bactérias boas, amigas, alta, e as bactérias ruins aqui embaixo. Exato. Se acontece essa inversão, disbiose. Adoece. Disbiose. O que é a disbiose? É justamente isso. É você abrigar mais bactérias ruins do que boas. O que faz crescer bactéria ruim? Aí vem os questionamentos. Tá? Vamos lá? Excesso de fritura. Excesso de embutidos. Salame, linguiça, peito de peru, que muita gente acha que é muito saudável. Peito de peru é um embutido. As pessoas, que olha, comendo um peitinho de peru. É um embutido. Eu não sou radical com nada, tá, Vilela? Em relação à alimentação. Não pode comer. Não, eu sou super moderado, equilibrado. Só tô te falando pra ti. Obesidade, sedentarismo, tudo levanta bactéria ruim pra cima, tá? E corantes. Tudo tem corante hoje em dia. Por quê? A gente come uma coisa por causa que teu olho tem interesse em comer. Essas balinhas da jujuba aqui... Corante. Tem corante. As carnes hoje em dia estão colocando corante. Na carne? Muitas carnes. O dia que tu vem no mercado tem corantes. Mais vermelhinho, ele tem isso aqui. Tudo tem corante. Porque se tu tira o corante, fica sem graça. Imagina uma jujuba sem cor. Esquece. Tá entendendo? Então, na verdade, tudo isso aí faz. Mas daí começaram a ver o seguinte, ó. Quando tu tem bactéria boa, começou os estudos. E aí começaram a observar algumas coisas, Vila. Começaram a repor essas bactérias boas, que o nome vem probióticos, que é a moda do momento agora. Tem pré-biótico, que é o alimento das bactérias, e tem o probiótico, que é tu colocar as bactérias diretamente para dentro de ti, bactérias boas, amigas. Pode ser em cápsulas, pode ser através de algum alimento, pode ser... E começaram a ver o seguinte: as pessoas que repunham, elas baixavam um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. E elevavam o GABA, ácido gama-aminobutírico, que é o hormônio que dá uma sensação boa. E aí começaram a ver, poxa, se a pessoa tem bactéria boa, a tendência para ela não ter depressão e ansiedade é melhor. Então, por isso que hoje em dia está surgindo um novo termo chamado psicobiótico, que está dizendo, pessoas que tratam depressão e ansiedade, que é um universo gigantesco, tem que corrigir a sua flora intestinal, que o termo bonito é microbiota intestinal. Então, tu não pode ter disbiose. Então, hoje em dia,
Quer ir num psiquiatra bem moderno? Ele vai te dar um antidepressivo, mas vai te dar um probiótico junto para organizar a flora do intestino, porque ela ajuda a mexer no cortisol, isso aqui. Então começou a ver, poxa, essas bactérias do intestino têm relação com a parte do parte do humor. Aí chegaram numa descoberta mais fenomenal ainda. Essa aqui foi revolucionária. Já ouviu falar em serotonina? Já, claro. Serotonina é o hormônio do bem-estar, né? É o hormônio que a maioria dos antidepressivos faz o quê? Subir serotonina, né? Ou ficar mais serotonina no cérebro, né? Porque é o hormônio que dá o bem-estar, que previne a depressão, tá entendendo? E sempre soube-se que toda serotonina é produzida num local. No cérebro, né? E não. Não? 90% é produzido no intestino. A inervação que tem no intestino, que é enorme, Nossa. quando tu tá com as tuas bactérias boas, elevadas, 90% da serotonina do corpo é produzida no intestino, Vilela. Só 10% é no cérebro. Então começaram a descobrir que todo o equilíbrio do nosso corpo tem a ver com esse planeta dentro da gente aí. Aí começaram a ver que pessoas obesas tinham a flora do intestino diferente de pessoa magra. Tem um vídeo do meu canal que diz assim, quer emagrecer? Cuide do seu intestino. Por causa dessas bactérias. Explica isso. Porque é o seguinte, ó, tem duas classes, bacteroidetes e firmicutes. Exemplo, o obeso tem que ter mais um, o magro tem mais um do que o outro, e o obeso tem o contrário. E na verdade, então, o que a gente tem que fazer? Para ajudar a perder peso, tu tem que melhorar a flora intestinal, colocar as bactérias corretas para dentro, para baixar essas bactérias, porque é uma batalha diária. Claro. Nós temos que estar sempre tentando largar nossa flora boa para cima. Tá entendendo? Que é com alimentação, atividade, uma série de fatores. E mesmo esses probióticos que nós alimentamos. Ou fibras. Fibra é um alimento. Por que fibra a gente define é biótico? A fibra em pessoas que podem é como se estivesse dando, por exemplo, perguntar pra ti, Vilela, qual é a comida que tu mais gosta? Por exemplo, eu gosto de lasanha. A comida que as bactérias do nosso organismo mais gostam do intestino é fibra. Comer uma saladinha, comer um legumezinho. Tu coloca lá, é um banquete, elas comem, e acabam se multiplicando. As bactérias boas. É isso que eu ia falar, as boas. As boas. E as boas crescendo, elas achatam as ruins. Naturalmente. Naturalmente. Pré-biótico é tu dar a comida Para as boas. para elas se alimentarem. Tá. E o probiótico quando tu engole as bactérias já vivas boas. O quê? Tipo lactobacillus? Lactobacillus, só que hoje em dia, só que tem vários, né, Vilela? Hoje em dia tem cápsulas que tem 20 bilhões. Ah, é? 1 bilhão. Tem várias cápsulas. Pode ser em sachê, pode ser em cápsula, pode ser em pó. Eu nunca entendi isso. Tá. Como que eles estão vivos? Eles estão vivos. E estão encapsulados. É um meio que tem ali dentro. É? Um meio que eles conseguem ficar vivos ali dentro. Que Como também, por exemplo, hoje em dia doideira. fazem o kefir, que é uma moda aí. Eu não oriento muito kefir. Não que eu seja contra, Que algumas isso? pessoas já bateram. Kefir, eles fazem umas bactérias que tu consegue colonizar em casa, que tu faz um iogurte de kefir, de leite tá. ou de água, né? Que antigamente chamavam os iogurtes naturais que faziam em casa ali. Isso aí é um Kombucha. kombucha, é um probiótico. Porque o kombucha, ele tem É, a bactérias... gente toma aqui. É bom, ele tem bactérias vivas. Eu não gosto do kombucha quando tem muita cafeína, sabe? Ah, é? É, muita cafeína e muitas formulações do kombucha. O kombucha tem várias fórmulas, né? Tem. Mas assim, tudo é probiótico. E tu tá colocando pra dentro essas bactérias boas. E aí, então, Vilela, todo o teu metabolismo depende do intestino. Aí começaram a ver o seguinte, ó. Prevenção de câncer de intestino. Para evitar que um pólipo, que é um tumor que tá mais crescendo no Brasil e no mundo atualmente, evite um câncer. Tem que estar com a tua flora intestinal boa. Produção de vitaminas do complexo B. Isso, aquilo. Então, na verdade, é o seguinte, ó, Vilela. A tua flora intestinal, se não estiver boa, todo o teu corpo vai estar comprometido. Sabe o que tem hoje em dia, Vilela? Você já ouviu falar? Transplante fecal. O quê? Já ouviu falar? Não, claro que não. Tem poucas publicações nas redes sociais, mas já tá fazendo... O que é? Transferir merda de um pro outro? De um pro outro. Mano! E olha aqui o seguinte. Por uma colite pseudomembranosa, que é uma pessoa que tomou muito antibiótico, quando Sei. toma antibiótico, tu mata as bactérias boas, né? É. Por isso tem que saber tomar antibiótico certo. Eu sou uma pessoa que dou muito antibiótico pra quem precisa. Tá? Porque, por exemplo, antibiótico, tu mata tuas bactérias boas e leva, sabe quanto tempo para elas voltarem a ficar normais? 6 meses. Então, por 6 isso meses. que todo paciente que eu dou antibiótico, eu já dou um probiótico junto. Entendi. Tá entendendo? Pra evitar... compensar. Compensação. E aí começaram a ver que pessoas que estavam em UTI internados, tomando muito antibiótico, começaram a ter diarreia que não parava. E saía um muco, e chama-se colite pseudomembranosa, que pode levar à morte. E isso o que eles fazem? Pegam fezes, obviamente, é feito testes para ver se a pessoa não tem hepatites, não tem doença sexualmente transmissível, tudo. E diluem com uma solução salina com soro fisiológico e instilam essas fezes desse doador são e que tu examinou e viu que a flora dele é boa, que ele não tem desbiose. Olha que interessante, agora tu entende.
Tem que ser uma flora boa. Claro. Aquela pessoa que se alimenta bem, ou que repõe probiótico, flora boa. Tu coloca por duas maneiras. Ou tu faz uma colonoscopia e tu vai injetando, perdão o termo, aquela merda, aquelas fezes, desde lá, de todo o intestino pra lá, ou tu coloca uma sonda, chama-se nasojejunal. Daqui até o jejum, até o intestino delgado, e tu vai largando. Sabe qual é o sucesso pra tu livrar esses pacientes de algo pior? Quase 100%. Meu, cara. Porque tu mobilizou, tu mexeu com a flora do intestino. Sabe o que eles estão estudando agora, Vilela? Eu tô tentando imaginar um negócio desse, cara. Porque você tá trazendo essas bactérias boas e elas começam a se proliferar. E começam a combater todo esse processo Olha, inflamatório que infeccioso. O cara que descobriu isso é um gênio, é um cara. gênio. Quando começou, o local onde está mais avançado as pesquisas, isso aqui é numa universidade de Minas Gerais. Lá no Rio Grande do Sul teve um hospital, já o Ernesto Dornelles, lá em Porto Alegre, que já fez alguns transplantes fecais, mas ainda é pouco, tá? E só para tu entender a relevância disso, sabe o que já estão pensando em relação à flora do intestino doente? Com esclerose múltipla, mieloma múltiplo e com autismo. Autismo? Eu não estou aqui batendo martelo dizendo que flora intestinal doente de uma mãe pode gerar uma criança autista, mas é uma hipótese que os pesquisadores do mundo estão começando a aventar. Olha só que... Tá? E aí que tá entendendo? Tudo passa por esse planeta dentro de ti. Se não tiver bem isso aqui, a tua parte da tua flora intestinal, tu tiver com disbiose, bagunça tudo. Então, se tem um órgão que tu tem que cuidar, Vilela, é o teu intestino. Porque esse planeta que tá lá dentro, ele tem relação com tudo, com o sistema nervoso aqui, com isso, com tudo. Então, é muito importante ter esse conhecimento desses probióticos. Até essa quantidade grande de câncer de intestino aí. Quem é que não vai dizer daqui a um tempo descobrir que uma grande percentagem é só por causa que a flora intestinal está doente? Tá entendendo? Então, o nome planeta intestino, eu acho que é o nome mais adequado, porque a gente começou a mostrar a relevância desse planeta que nos coloniza. Que informação, né, cara? Agora eu tô... Né? Fiquei sem palavras agora. Total, total. Uma coisa